Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pelo atraso na postagem do vídeo de hoje. Eu estive em reunião até agora há pouco com a minha orientadora, à distância, é claro, porque finalmente eu consegui entregar o meu TCC. Então, peço desculpas mesmo e espero contar com a compreensão de todos. Bom, hoje eu vou dar sequência a uma narrativa chamada O Carregador e as Três Jovens de Bagdá. Então, se você perdeu o começo dessa história, eu sugiro que você volte aos vídeos anteriores para se situar no momento da narrativa em que a gente está agora. Todos os vídeos estão disponíveis numa playlist já em sequência no canal. E se você quiser ser notificado quando tiver vídeos novos, é só se inscrever. Os vídeos estão sendo postados às segundas, quartas e sextas, às 18 horas, e eu espero que você goste. Hoje eu não trouxe nenhuma iniciativa para divulgar, na verdade eu tenho várias ali que são muito interessantes e eu acho importante fazer essa divulgação porque tem gente passando por situações muito graves durante a quarentena, mas como a narrativa de hoje é bem comprida, eu fiquei com medo do vídeo ficar muito longo e ficar cansativo, então achei melhor ir direto para a história hoje. Enfim, os recados de hoje são esses, então vamos dar sequência às nossas histórias. Enquanto o carregador e as jovens se divertiam na presença dos derviches que estavam tocando instrumentos, o califa de Bagdá, Harun al-Rashid, passeava pela rua na presença de seu vizir, Jafar, e de seu assistente Masrur, pois tinha o hábito de percorrer as ruas da cidade durante a noite para ver se não havia nenhuma injustiça sendo cometida contra o seu povo. Naquela noite, enquanto andava, ele escutou o barulho que vinha da casa das jovens, de música, cantoria, risadas, e resolveu parar ali para ver o que estava acontecendo. Então, ele se voltou para seu vizir e disse: Jafar, eu quero entrar nessa casa, pois me parece que as pessoas que estão aí dentro estão se divertindo muito. Jafar, que era muito cauteloso, respondeu: Meu senhor, me parece que essas pessoas já estão tomadas pela embriaguez e que isso não é uma boa ideia, pois pode nos acontecer algum mal. Mas o califa insistiu. Já disse que quero entrar nessa casa, então pense numa maneira de nos colocar ali dentro imediatamente. E Jafar respondeu: Ouço e obedeço. Então ele foi até a porta, bateu e aguardou. Quando a porteira abriu, Jafar disse a ela: Minha senhora, perdoe por estar batendo a essa hora, mas é que somos mercadores, estamos há 10 dias na cidade e o nosso albergue está fechado por causa do adiantado da hora. Então não temos como voltar até o nosso local de descanso para poder dormir. E como percebemos que havia gente acordada aqui, resolvemos bater para saber se podemos contar com a sua hospitalidade. O que acontece é que nós somos convidados para uma festa durante a tarde e perdemos a noção da hora e acabamos nos embriagando e começamos a cantar muito alto. Então a polícia foi até lá e interrompeu a nossa festa. E todos caíram fugindo e alguns foram pegos, mas nós conseguimos escapar. E agora, como estamos percorrendo as ruas embriagados, estamos com medo de ser abordados pela polícia novamente. Será que a senhora podia fazer a gentileza de nos deixar entrar? Se a senhora permitir, prometo que pagaremos todos os custos com muita generosidade. E a porteira, vendo que de fato eles estavam ricamente vestidos, pediu um instante e foi até as irmãs para lhes contar a situação. A anfitriã e a compradeira, então, olhando para ela e ouvindo a história, se apiedaram daqueles homens que estavam na rua com medo, sem ter onde dormir, e disseram a ela: Pode chamá-los, desde que entrem para que possam se divertir conosco. A porteira então voltou à presença do califa e seus acompanhantes e lhes disse: Podem entrar. E assim eles fizeram. Quando chegaram ao salão, a anfitriã se levantou e disse: Sejam muito bem-vindos. Podem comer, beber, se fartar, se divertir, mas antes eu preciso lhes impor uma condição. E o califa perguntou: Pois então, minha senhora, qual é a sua condição? Ao que a anfitriã respondeu: Preciso que vocês jurem que serão olhos sem língua e que não farão perguntas a respeito de qualquer coisa que possam ver essa noite, pois quem fala do que não lhes diz respeito
houve o que os deixará contrafeito. E assim eles juraram, tanto o califa quanto seu vizir e seu acompanhante. Então eles foram se sentar nas almofadas para comer e beber, e o califa percebeu que aquele era um grupo muito estranho, com aquelas 3 jovens tão belas, naquele lugar suntuoso, um homem que parecia deslocado ali, que parecia não pertencer àquela casa, e 3 derviches caolhos. Mas, como ele havia jurado não perguntar nada, ele ficou calado. A certa altura da noite, a anfitriã se levantou e, se voltando para as irmãs, disse: "Chegou a hora de cumprirmos os nossos trabalhos." E as 2 se levantaram imediatamente. A anfitriã deu as costas aos presentes e foi em direção aos fundos do salão. E, enquanto isso, as outras 2 recolhiam as cascas de fruta, os restos de comida e organizavam o ambiente, trocando os incensos e pedindo a todos que se afastassem, liberando o centro do salão. Então, elas organizaram de um lado os 3 derviches e de outro o califa com seus acompanhantes e o carregador. Mas, antes que o carregador se sentasse na presença do califa e seus acompanhantes, a anfitriã gritou: "Você, carregador, venha até aqui. Você já é de casa, pode me ajudar." E ele assim fez, acompanhando ela até uma despensa, dentro da qual havia 2 cadelas. Ele achou aquilo muito estranho, mas como prometeu não fazer perguntas, ficou calado. E a anfitriã lhe disse: "Me ajude aqui. Pegue uma dessas cadelas pela corrente e traga ela até o centro do salão." E assim ele fez. Enquanto isso, a anfitriã ia buscar um chicote e ela voltou até o centro do salão e pediu ao carregador que segurasse a corrente da cadela. Então, ela começou a bater com toda a força no animal até que seu braço se cansasse. E quando ela se cansou, ela foi até a cadela que estava ganindo, toda ferida, toda machucada, se agachou, abraçou a cadela e começou a chorar. E por algum tempo elas permaneceram abraçadas, até que a anfitriã tirou um lenço do bolso, enxugou as lágrimas da cadela e disse ao carregador: "Agora traga a outra." E assim ele fez. O mesmo então se repetiu. A anfitriã chicoteou a cadela até que ela quase perdesse os sentidos e, quando seu braço se cansou, se ajoelhou ao lado do animal, a abraçou, enxugou suas lágrimas e chorou junto dela. Todos acharam aquilo muito estranho e ficaram muito perturbados, mas como haviam jurado não fazer perguntas, ficaram quietos. Quando a anfitriã terminou de fazer o que tinha de fazer, a porteira se levantou, buscou uma cadeira que colocou no centro do salão, sentou-se ali e, olhando para a compradeira, disse: "Agora é a minha vez." A compradeira se levantou, saiu do salão e retornou pouco depois, trazendo uma bolsa de cetim amarelo, com fitas de seda verdes, ricamente bordada com rubis. Ajoelhou-se diante da cadeira na qual a irmã estava sentada e tirou da bolsa um alaúde, que colocou no colo e começou a dedilhar, recitando o seguinte poema: "Vocês são o meu distante objetivo, e estar-lhes próxima, meus amores, seria o meu prazer constante, pois é fogo estar de vocês distante. É por vocês minha loucura, é com vocês o meu tormento por toda a vez. Mas não tenho, em nenhum momento, vergonha se por vocês eu me atormento. Da languidez tentei pôr a vestimenta, e o que surgiu foi minha pureza isenta. É por isso que em minha paixão fica indeciso por vocês meu coração. Escorreram-me as lágrimas pela face, divulgando e revelando meu segredo. São segredos denunciados por lágrimas traiçoeiras." Quando ela terminou de recitar o poema, a porteira começou a gritar: "Ai, ai, ai!" e, rasgando as próprias vestes, caiu da cadeira. Todos, então, puderam ver que em sua pele haviam surgido vergões e feridas e que ela estava toda roxa. A compradeira, então, se levantou, ajudou a irmã a se sentar novamente na cadeira e saiu do salão. Quando ela retornou, ela trazia vestes ainda mais belas para a irmã e a ajudou a se vestir.
A porteira pediu uma taça de vinho, tomou e então disse à compradeira: continue. A compradeira ajoelhou-se novamente na frente da cadeira, pegou o alaúde e começou a dedilhar, recitando o seguinte poema: se nos queixarmos da distância, o que dirão? Ou se formos atingidos por desejo, o que fazer? E se enviarmos um mensageiro que fale por nós? Mensageiros, porém, não reproduzem queixas de amantes. E se esperarmos? Mas quase não tenho paciência. Sobrou um resto, depois de perder tantos amados. Não restam senão lamentos e saudades, e lágrimas escorrendo pelas duas faces. Oh, quem de minhas vistas se ausentou, embora em meu coração esteja fixado? Ensinaram-me, não veem, que meu compromisso por todos os tempos não passará. Pela segunda vez, a jovem arrancou suas vestes e começou a gritar: ai, ai, ai! E quando caiu no chão, todos puderam ver que o seu corpo estava ainda mais ferido e a jovem perdeu a consciência. A compradeira então se levantou, saiu do salão e retornou trazendo vestes ainda mais belas. Então ajudou a porteira a se vestir, borrifou água em seu rosto e colocou-a novamente sentada na cadeira. A porteira então disse: falta uma canção. E a compradeira, ajoelhando-se à sua frente, pegou o alaúde, começou a dedilhar e recitou um último poema. Até quando essa resistência e secura? Será que não bastam as lágrimas que já verti? Você prolonga meu abandono de propósito. Se foi um invejoso que afastou você de mim, já se satisfez. Vale por mim, pois sua secura já me faz mal. Ó meu dono, já não é hora de ter pena? Ó senhores, vinguem-se por um cativo de amor, que se habituou à insônia e cuja paciência se esgotou. Conforme a lei do amor, é lícito que eu fique sozinho e outro se farte com o gozo do amor? Quanto ao meu amo, deixa que me injustice e agrida. Ai, por quanto passei e quanto ainda passarei. Terminado o que ela havia feito, novamente a porteira começou a gritar e a arrancar as próprias vestes. O califa, vendo tudo aquilo, não conseguia acreditar no que estava presenciando. E então, voltando-se para o seu vizir, disse: não posso acreditar no que está acontecendo. Você entende o que houve ali? E o vizir disse: não, meu senhor, eu nunca imaginei que iria presenciar uma cena dessas. E o califa disse: pois então, pergunte a elas o que está acontecendo. Eu preciso de uma explicação. Eu não entendi nada do que houve aqui. Primeiro, a anfitriã bateu naquelas cadelas. E agora essa jovem porteira, toda ferida, começou a gritar diante das canções que a outra cantou. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Neste momento, a aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazade então disse: como são estranhas as suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Shahriar, assombrado por aquela história tão estranha, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.